uma tarefa extremamente difícil. Na minha visão, é uma das tarefas mais difíceis que a magistratura tem no âmbito criminal. Devemos reconhecer essa dificuldade de fato, mesmo atuando como advogados, mesmo atuando na defesa, mas não podemos desconsiderar que a missão do juiz que dá a decisão de pronúncia é extremamente difícil, porque ele tem que ficar exatamente no meio termo. Não pode cair para a falta de fundamentação, mas também não pode cair no excesso de linguagem, falando mais do que o necessário. Isso porque, para a decisão de pronúncia, é necessário reconhecer materialidade do delito e indícios de autoria, indícios suficientes de autoria. E segundo a jurisprudência e a doutrina, nessa decisão de pronúncia, o juiz não pode afastar categoricamente uma tese defensiva. Caso contrário, esse afastamento da tese, dizendo que realmente é o autor do fato, dizendo que realmente não agiu legítima defesa, isso pode afetar a decisão dos jurados, que serão influenciados pela decisão de pronúncia, a qual terão acesso, apesar de não ser permitido, que as partes façam referência à decisão de pronúncia, mas os jurados terão acesso a essa decisão de pronúncia, as peças relativas ao fato logo no início do caso, aquele relatório, e portanto isso pode afetar essa decisão dos jurados. É aí que está o excesso de linguagem. Em outras palavras, na decisão de pronúncia, se o juiz não fundamenta nada e faz uma pronúncia automática, sem fundamentar nada, sem falar que tem materialidade ou indícios de autoria, a falta de fundamentação. E se o juiz fundamenta demais, dizendo que vai pronunciar porque realmente é o autor do fato, porque realmente não agiu em legítima defesa, ou porque realmente tem aquela qualificadora, considerando que o motivo realmente existe e aquele motivo deve ser interpretado como fútil. Se o juiz faz isso, há um excesso de linguagem, ele está falando mais do que deveria falar, que é apenas relatar a materialidade e os indícios de autoria. É óbvio que se o juiz constata que realmente há uma prova de que não é o autor do fato, ele deve dar a decisão relativa a isso, ele não deve pronunciar. E aí ele ficará naquela zona em fazer a absolvição sumária, por exemplo, ou em pronunciar quando não há nem mesmo indícios mínimos de autoria. E é isso que devemos ter cuidado aqui, nessa apreciação da decisão de pronúncia, em que o juiz tem essa tarefa extremamente difícil de não dar uma decisão com falta de fundamentação, que aí aquela decisão de pronúncia deve ser anulada, e também não pode dar uma decisão fundamentando demais, porque isso é o excesso de linguagem, é reconhecer na decisão de pronúncia mais do que o necessário e, de certa forma, causando um transtorno na interpretação futura que será realizada pelos jurados.